Obrigado pelo convite. Pode falar. Muito obrigada pelo convite. Uma boa noite ao pessoal do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga e que Jesus derrame as suas bênçãos nós. O tema que o João pediu para eu falar é os animais como estações de transformismo do espírito. O melhor, João, em vez de falar do transformismo do espírito, é transformismo do princípio espiritual, ou do princípio inteligente. Porque espírito, segundo a denominação de Kardec, só cabe no ser humano, né? Então, do princípio espiritual ou do princípio inteligente. Minha gente, para eu falar sobre esse tema, eu vou começar dando uns toques do que vem a ser o perispírito. O homem, o ser humano encarnado, ele é espírito, que é a consciência daquilo que ele é, que ele faz, que ele interage no mundo, é aquilo que ele é. Mas para ele interagir no mundo que o cerca, ele precisa de um instrumento feito da matéria daquele meio que ele vai interagir. Por isso, o homem encarnado, que é a consciência, que é o espírito, ele tem dois instrumentos que são os seus corpos. Tem o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, e o corpo físico. O corpo perispiritual permite que ele interage com o mundo físico, ele é retirado da matéria espiritual, e é uma matéria muito próxima para interagir com o corpo do nosso corpo físico. E o corpo físico, que só tem o encarnado, é de matéria retirada do nosso meio físico e permite que o espírito, que nós possamos interagir com o nosso mundo. A constituição do perispírito é, pois, esta matéria. E ela não é estanque, ela vai evoluindo conforme nós vamos evoluindo, e nós vamos adquirindo as nossas qualidades que estão intrínsecas em nós, essa matéria vai sutilizando e exibindo as mais variadas propriedades. Então, quais as propriedades do perispírito? São inúmeras. A primeira dela, que chama muita atenção, é que ela é um instrumento que permite a mediunidade. Ela interage com o ser humano e o mundo e permite a mediunidade. Então, toda a mediunidade, ela se alicerça nas propriedades do perispírito. Mas o que eu vou trazer aqui para vocês, além de muitas outras propriedades, o que nos interessa hoje para a abordagem desse tema é que ali no perispírito está todo o modelo de organização do corpo físico. É ali que está a organização. O perispírito, ele interage com a matéria, com o corpo, desde a fecundação. Então, como diz Kardec, é um prolongamento do perispírito que vai aderir àquela célula-ovo. E é este perispírito que vai modelar o corpo físico, transformar em 2 células, em 4 células, em 8 células, e vai diferenciando até formar todo o corpo físico. Para a gente saber direitinho como ele é um modelo organizador, se formos estudar a embriogênese, como o embrião vai se formando, é uma coisa muito interessante. Aqui, por exemplo, aquela célula, aquele tronco que vai formar o olho humano, né? Bem no início da embriogênese, se você tira aquela célula dali, que já está se diferenciando para formar uma estrutura do olho, e tira de um outro lugar, onde um tronco vai se formar, por exemplo, um músculo qualquer, o músculo do braço, ou da perna e tal, etc., a gente vai ver um fenômeno interessante. Aquela célula que já estava se transformando no olho, ela regride à sua posição primitiva e vai agora vai transformar-se numa célula do muscular.
Isto é para dizer a vocês que existe no perispírito um modelo que organiza todo o corpo físico, que faz com que as células se multipliquem, vão se diferenciando gradativamente para formar todos os órgãos do corpo físico que o espírito irá utilizar para interagir com o meio físico. Né? Então, muito possivelmente, uma outra coisa extremamente interessante, muito importante para o tema que nós vamos dizer, é que na formação do embrião humano, recorda tudo aquilo que a vida fez de conquista para chegar até o ser humano. Então, se nós formos estudar os órgãos que vão se formando, você vai, por exemplo, estudar no embrião o órgão que está se formando, o coração. O coração humano tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Mas você vai ver que, no início, se formam só duas cavidades. E essas 2 cavidades existem nos peixes. Depois, ela se transforma em 3 cavidades, que vai já aparecer nos anfíbios e nos répteis, não todos os répteis, mas alguns répteis. Depois é que ela vai se transformar no coração de 4 câmaras que nós temos, que vai acontecer na saga da vida, no desenvolvimento da vida, nas aves e nos mamíferos, que somos todos nós somos mamíferos. Se você for estudar, por exemplo, a formação do pulmão humano, a embriogênese da formação do pulmão humano, você vai ver que aquela estrutura ela não vai direto na formação do pulmão humano. Ela vai formar primeiro as guelras, que tinham nos peixes e tal, etc., para depois ela se transformando gradativamente num pulmão mais primitivo, dos anfíbios, dos répteis, das aves, para depois se formar no pulmão humano. Então, o que eu quero afirmar para vocês é que no perispírito, na nossa gênese material do perispírito, está todo o modelo, está todo o programa para se formar um ser humano e também toda a história, a saga que a vida fez para chegar até aqui. Né? E você pode dizer o seguinte: não, mas a genética não explica tudo isso? A genética, com os seus genes e tal, etc., não explica tudo isso. Eu preciso pensar numa estrutura espiritual, numa estrutura do perispírito. A genética, que é a ciência que estuda as leis da hereditariedade, explica muita coisa, minha gente, mas não explica todos os fenômenos. Vou dar um exemplo para você. Tem vários exemplos, e eu vou trazer um exemplo para você. É o caso do caso das moscas cegas. Logo nos inícios, quando a genética estava se desenvolvendo, os geneticistas, os cientistas, eles trabalharam muito com a Drosophila melanogaster, que é aquela mosquinha das frutas, muito chata, aquela mosquinha menor, que você tem uma fruta meio madura ali na fruteira, de repente aparecem aquelas mosquinhas. Aquela é a Drosophila melanogaster. Muito fácil de criar, né? Mesmo a gente não querendo criar, elas aparecem em casa. Mas é muito fácil de criar, e elas ajudaram muito os geneticistas iniciais a descobrir as leis da hereditariedade. Logo, e descobriu-se que todo o caráter que nós herdamos, ela vem de 2 genes fundamentais. Um gene que vem pelo pai e um gene que vem pela mãe. E tem genes que são dominantes, eles dominam um determinado caráter. E tem genes que são recessivos, embora ele exista, se ele está perto de um gene dominante, ele fica escondidinho e não aparece só o caráter do gene dominante. Então, existe entre as Drosophila melanogaster, quer dizer, para este gene recessivo aparecer, é preciso que ele seja puro, que venha do pai, que venha da mãe. Aí ele aparece, o caráter dele vai aparecer. Então, existe um gene recessivo
nessa mosquinha Drosophila melanogaster, que ela vai fazer com que a Drosophila nasça sem olhos. Felizmente, ele é recessivo. Mas quando essa recessividade vem do pai e da mãe, ele aparece e a mosquinha vai ser cega. Então, o que fizeram os geneticistas? Pegaram várias mosquinhas cegas, que por isso só tinha o gene recessivo, e começaram a entrecruzar entre elas. E, evidentemente, a primeira geração veio toda cega. Não precisa nem ser um gênio para saber disso. A segunda geração, toda cega. E assim sucessivamente, até que, de repente, um fenômeno começa a acontecer. Uma mosquinha vem com olhos. E aí, outra mosquinha nas gerações futuras, e mais moscas, e mais moscas, e mais moscas com olhos. E aí fez com que os geneticistas perguntaram, mas quem foi que consertou os olhos dessa mosquinha? O que aconteceu que essas mosquinhas recuperaram um olho que a vida demorou milênios para conquistar este olho da mosquinha? O olho da mosquinha é um olho muito bonito, todo facetado, né? É muito interessante, é muito elaborado o olho da mosca. Então, o geneticista diz o seguinte, os outros genes se entrecruzaram nos crossovers para que esse fenômeno pudesse acontecer outra vez, mesmo na ausência do gene dominante para o olho normal da mosca. Mas não se explica, ainda que você entenda isso, quem foi que orientou esses entrecruzamentos para que, num espaço de tão pouco tempo, essas mosquinhas recuperassem este caráter, esse olho. Mas se a genética tem uma grande dificuldade de explicar, a nossa doutrina espírita explica, né, João? Porque aquela estrutura que forma a mosquinha, que tem todo o programa de fazer a mosquinha, e que tem toda a saga da vida que aconteceu até ali, né? Mesmo que haja uma intercorrência no físico, este programa vai interagindo no decorrer das gerações e faz com que aquela aquisição que já existe ali no programa apareça novamente. Então, isso para deixar bem claro para vocês que essa estrutura que no ser humano é o perispírito, ela tem toda a saga da vida arquivada em forma de programa. E este programa se repete, toda a saga da vida, no desenvolvimento do embrião, vou falar humano agora, porque é o que nos interessa agora, do embrião humano, toda a saga da vida. E quando nós pensamos na saga da vida, automaticamente nós fazemos esta pergunta: como é que a vida começou? Como é que isso aconteceu? Então, antes da saga da vida, nós podemos chegar como é que o universo aconteceu? Como é que foi a origem de tudo? E a ciência nos diz que a origem de tudo é através de uma grande explosão. O Big Bang, que vocês já cansaram de ouvir, e segundo os cálculos dos cientistas, esse Big Bang, que agora com esse famoso observatório, esse instrumento novo aí agora que nós temos, está chegando lá nas origens do universo. A nossa visão está chegando às origens do universo. Mas esse Big Bang, ele aconteceu, segundo os cálculos do cientista, há 13,7 bilhões de anos, não é milhões, nem milhares de anos, são bilhões de anos, essa explosão que depois foi formando os átomos, foi formando uns gases primordiais de hidrogênio e hélio, e dessas nebulosas iniciais começam a surgir as estrelas e, concomitantemente, os planetas a circunstância. E nessa surgiu também
o nosso planeta solar, mas muito mais recentemente. Enquanto o Big Bang aconteceu há 13,7 bilhões de anos, o nosso sistema solar, com todos os seus planetas, inclusive a Terra, surgiu em torno de 4,54 bilhões de anos. Era, a princípio, uma massa de gases incandescentes rodopiando em torno de si mesmo e em torno da estrela inicial, que era o Sol, e devagarzinho ela foi esfriando. À medida que ela foi esfriando, os seus elementos foram se solidificando e foram formando a crosta planetária vagarosamente. Para formar isso, acredita-se que demorou 800 milhões de anos. Vai ver como a gente vai ficando pequenininho. Você vai vendo a origem da vida, a biologia, a origem do universo, em bilhões e bilhões de anos, e quando nós pensamos na nossa vida, que não chega a 100 anos, vê como a gente é pequenininho diante de tudo isso. Mas a vida aconteceu assim, há 800 milhões de anos. Essa estrutura rochosa que se formou, que é a crosta planetária, ela era cheia de reentrâncias, ela não é lisa, é cheia de reentrâncias, subidas e descidas e tal, etc. E segundo as mais recentes informações dos cientistas, a água dos mares primitivos que aqui apareceu vieram de fora, de meteóritos que saíram e que inundaram a Terra com água, com minerais, com carbono, com aminoácidos. Todos esses ingredientes que formaram aquela água nos mares primitivos, que passaram a reagir entre si, formando moléculas cada vez mais complexas, até que moléculas muito grandes de carbono formou-se o que se chama hoje de protoplasma, a primeira estrutura que permitiu o início da vida no planeta. 3,8 bilhões de anos. Quando a estrutura da matéria já estava bastante complexa, o princípio inteligente, que até então não estava presente, teve a oportunidade de se fecundar nessa matéria inicial e dar o início da vida, formando as primeiras células vivas, as primeiras bactérias dentro dos mares iniciais do oceano. E essas primeiras células foram trabalhadas, segundo nós sabemos, do plano espiritual, por entidades angélicas extraordinárias que, em conjunto com a mente do Criador, foram trabalhando estas células, e foram aperfeiçoando essas células das mais variadas maneiras. Então, a vida iniciou há 3,8 bilhões de anos. E esta célula inicial foi trabalhada durante 3 bilhões de anos. Uma célula dessa tem todos os órgãos que nós temos, em órgãos muito pequenininhos, chamadas organelas. Ela é tão perfeita que todos os órgãos que temos no nosso organismo, ela é um organismo perfeito, a organela. Quando ela estava pronta, bastante pronta, o plano espiritual fez com que ela perdesse esse individualismo dela e fosse ajuntar-se com outras células, formando os primeiros organismos de várias células juntos e os pródomos do reino vegetal e, posteriormente, do reino animal. Então, 3,8 bilhões de anos, mas 3 bilhões só para formar esta primeira unidade de vida. Então, feito isso, as primeiras unidades de vida, formam-se os primeiros pródromos do reino vegetal, que ele vai melhorando, melhorando, melhorando e trabalhando junto com essa matéria, o princípio inteligente, à medida que ela vai permitindo,
vai fazendo que as mônadas celestes, as sementes que existem na mente do Criador, possam fixar e elaborar esta vida de forma mais complexa, mais extraordinária. Então, entra o reino vegetal e, posteriormente, vai existir o reino animal, numa estrutura viva chamada zoófitos. Ela é metade vegetal e metade animal, porque a vida, viu, João e gente boa, ela não dá salto, ela vai ganhando gradativamente. E à medida que ela vai ficando mais complexa, animais mais elaborados vão sendo desenvolvidos. E estas sementes desses animais vão se acoplando e fecundando aquela matéria que já permite, assim como a semente precisa de uma terra fértil, água e tal, etc., para poder germinar, estas sementes karmas, essas mônadas, para poder germinar, ela precisa de uma matéria bastante elaborada. Então, vai surgindo os pólipos, que ainda está presa ao solo, mas já que são já animais que já está, mas que já tem uma certa mobilidade do animal. Depois, os vermes, como eumintos, depois os moluscos, os crustáceos, os peixes, né? E os peixes, nesse meio termo, é bom que diga para vocês que surgiram. Está muito difícil o que eu estou falando, não? Surgiram determinadas bactérias e tal, etc., que passaram a ter uma qualidade extraordinária. Elas começaram a fazer fotossíntese e fabricar oxigênio. Elas são chamadas estromatólitos. João, os estromatólitos, eles existem no planeta até hoje, né? E foram eles os responsáveis por encher aqueles mares de oxigênio e a nossa atmosfera terrestre de oxigênio, preparando o planeta para que os animais saíssem da água e fosse parar nas terras. Assim, os peixes foram sendo cada vez mais elaborados, os cetáceos, os animais vertebrados, depois os anfíbios, que são os sapos, que são as salamandras, que são as rãs, são já animais interessantíssimos. Eles já começam a aventurar-se para a terra, eles já vão saindo da água, e eles têm uma vida dupla. Eles vivem na água e eles vivem na terra. E desses, elaborando nos milênios, vão surgir os répteis, já na terra, e dos répteis bifurca. Uns vão dar as aves e outros os mamíferos. Os mamíferos primitivos, que depois vão sendo bastante elaborados e cada vez exibindo mais qualidades desta mesma vida, dessas mesmas mônadas celestes, que ao elaborar esta matéria no tempo justo, a fecunda para que novas mônadas vão surgindo e novas espécies, novos protótipos de espécies novas vão surgindo. É interessante isso quando você vê a Gênese de Kardec, ele falar como é que nós sabemos tudo isso? É pelas estratificações dos vários períodos geológicos da Terra e os animais e vegetais que ali estão, os seus fósseis. E é interessante, né? Porque a pergunta se diz o seguinte: cada espécie nova foi um casal que formou para formar cada espécie nova, ou são vários casais que se formaram nas várias regiões do globo? Então, Kardec mostra para nós, que ainda bem primitivo, mas que várias situações geológicas no tempo certo de formar uma espécie, ela surgiu concomitantemente em vários pontos da Terra. Então, mostrando que não é só essa mônada, quando a matéria está pronta, a mônada tem condições de fecundar onde quer que seja. Então, foram surgindo estes animais e
os mamíferos foram evoluindo, e os mamíferos mais elaborados, que todo mundo gosta muito, os mamíferos domésticos, no dizer de André Luiz, ele já começa a emitir fragmentos de pensamento. A sua mente primitiva começa a emitir. Ele não tem o pensamento contínuo, então ele não tem muito discernimento, só começa a fazer um comportamento inteligente, mas ainda muito rudimentar. E os animais mais evoluídos no gênero dos antropóides, os macacos, os orangotangos, aquela linha que formou os antropóides, então, uma delas ganhou um realce maior, foi muito bem trabalhado pelo plano espiritual, e este animal trabalhado pelo plano espiritual, ele ganhou a posição ereta, foi trabalhado na fonação para emitir som e já permitir a palavra articulada, foi trabalhado para emitir o pensamento contínuo, ganhar com isso a possibilidade de distinguir o bem e o mal, discernir o que é bem e o mal, que é a moral, o direito de escolher, ele tem discernimento, e escolhendo para onde ele quer ir, ele passa a ser responsável pelos seus atos. O animal que chegou a este ponto de desenvolvimento é o Homo sapiens, que somos todos nós. É nesse ponto que essa estrutura espiritual, o princípio inteligente, ele se individualiza e forma o que nós chamamos o espírito. E essa estrutura que segue o espírito é o corpo espiritual e é o perispírito, e é por isso que toda a saga da vida ela existe no perispírito, e ao fazer o embrião, ele recorda tudo o que a vida fez até aqui. É interessante que, para explicar os fenômenos da evolução da vida, eu estou falando muito complicado, João? Tá bom? Não, está ótimo. Então, para explicar os fenômenos da vida, como surgiu a evolução da espécie, dentre as teorias elaboradas, a mais perfeita e a que mais a que mais a ciência aceita é a teoria da evolução da espécie elaborada por Charles Darwin. Né? Então, Charles Darwin, o naturalista inglês, ele elaborou a teoria da espécie da seguinte maneira: sempre que um casal ou uma espécie ela procria, os animais ou vegetais e tal, etc., que vão procriando, não são exatamente iguais, João. Eles diferem, eles têm qualidades diferentes. E aqueles animais ou vegetais que têm uma qualidade que lhe permite sobreviver melhor, ele é selecionado pelo meio. Então, aqueles genes que eles são selecionados pelo meio, ele transmite para os seus descendentes, e essa vertente vai ter maior sorte do que as vertentes que não foram selecionadas. Essa seleção permite você entender, junto com a genética, permite você entender a evolução da espécie até chegar ao ser humano. Mas é interessante, e foi um óbice na teoria de Charles Darwin. Ele explica a evolução dentro de uma mesma espécie, mas ele não consegue explicar de forma convincente como uma espécie se transformou em outra. Olha que fenômeno interessante. De repente, entre aspas, aquela estrutura gênica própria daquela espécie sofreu uma metamorfose tão grande para formar uma outra espécie, mas tão grande que não permite mais o entrecruzamento entre essas espécies. E elas passam agora a se entrecruzar só entre elas, da espécie nova ou da espécie antiga. Embora tenham caracteres, uma gerou a outra, elas não se entrecruzam mais. Este óbice tem na teoria de Charles Darwin. Ele não consegue explicar
Olha que ele se esforçou, e é um gênio, né? Ele não conseguiu explicar a evolução de uma espécie para outra. Mas a nossa doutrina, João, nossa doutrina explica isso, dizendo que toda a evolução da vida está na mente do Criador, e todos aqueles seres puros que trabalham junto com o Criador, que são anjos, arcanjos, serafins, querubins, etc., e tal, etc., são os mensageiros e os executores da vontade divina. E essa vontade divina que se expressa nas mônadas, nas sementes kármicas, vai sendo trabalhada para que elas possam, devagarzinho, se inserir no planeta. O interessante é que, quando nós vemos isso, a evolução da vida, nós vemos o princípio espiritual, o princípio inteligente, trabalhando todas essas formas, evoluindo para chegar até o ser humano. E nós, seres humanos, não chegamos ao ápice de a nossa evolução? Não. Nós ganhamos no nosso nascimento, nascemos como simples pessoas simples e ignorantes. E vamos desenvolvendo as qualidades intrínsecas que existem no nosso ser interior. Aos poucos, ela vai se elaborando. Nos primeiros tempos, era fundamental nós conquistarmos a nossa individualidade. Assim como aquela célula precisou de 3 bilhões de anos para conquistar definitivamente a sua individualidade. Então, na nossa infantilidade e na nossa juventude, nós fomos conquistando. Mas, à medida que isso foi acontecendo, nós fomos aprendendo que, convivendo um com o outro, nós fazemos as tábuas, nós fazemos as civilizações, e nós temos muito que ganhar do convívio. Este convívio não é fácil. Nós temos que, para acontecer isso, nós temos que perder não a individualidade, que uma vez conquistada, nunca mais será perdida, mas nós temos que perder o individualismo, o egocentrismo, para podermos, num clima de fraternidade, unirmos todas as nossas qualidades rumos a uma estrutura muito maior que vai permitir ainda que os planos superiores vão encarnar em nós e fazer novos protótipos evolutivos, um protótipo de uma evolução transhumana. E o Kardec diz o seguinte, que a nossa evolução até aqui, ela é feita através de miríades de reencarnações, né? No aperfeiçoamento da individualidade, do nosso convívio social, de miríades de evolução, e na ação e reação, e ela é sujeita, sim, à dor e ao sofrimento. Mas dia virá, quando estas qualidades estiverem bem desenvolvidas, nós chegarmos à nossa perfeição da nossa evolução humana, que nós vamos ser transferidos para um outro tipo de evolução. Uma evolução que possivelmente será a evolução crística. Será que nós já teríamos entre nós este protótipo de uma nova civilização humana? Este protótipo é o que João Evangelista chama a encarnação do Verbo. Este protótipo é o Verbo que já encarnou em Jesus. Ele é o primeiro protótipo de uma nova evolução e é ele que vem nos chamando para chegar a uma evolução muito maior, onde não mais precisaremos reencarnar, não mais estaremos sujeitos à dor, ao aguilhão da dor, e a nossa evolução daí para frente será pelo aguilhão do amor. Este ser purificado, esses espíritos puros, é o que as religiões chamam de deva, ou de anjos, arcanjos, serafins, e que, jungidos ao Criador, serão cooperadores de toda a criação universal, né? que é essa beleza toda que nós estamos vendo.
são eles os responsáveis por toda essa criação. Então, é interessante nós vermos como os animais foram estações que foram transformando o princípio espiritual. E eles continuam ainda no planeta como estações de transformismo do princípio espiritual, que é o tema de hoje. Não sei se era isso que você queria que eu dissesse, João, Isso mesmo. e não sei se eu falei em termos que possam ter significado para a turma. Porque a nossa doutrina, ela tem uma característica muito interessante. Ela, desde o princípio, ela se propôs a ser o elo entre a ciência, entre a filosofia e entre a religião. Enquanto, até hoje, ciência e religião se degladiam, mostrando uma coisa e outra, a doutrina espírita procura fazer a junção de todas num processo extraordinário que fez com que Aulus, no seu livro Nos Domínios da Mediunidade, dissesse: nós estamos chegando à era do espírito, em que a religião que vai dominar é a religião cósmica, do amor e da sabedoria. É isso, João, que eu tinha preparado para vocês hoje. Ah, maravilha. Então, vamos abrir para perguntas. Pessoal, pode perguntar. Aproveitar a doutora Alcione, que está conosco. Vamos. Olha a timidez. Tudo isso? Ou ninguém entendeu nada? Olha, Doutora só tenho Alcione, a agradecer, viu? Muito boa essa aula, maravilhosa. Esclareceu muita coisa para mim. Obrigada. doutora Alcione, boa noite. Boa noite. Parabenizando já desde logo pela aula, bastante esclarecedora, e eu só gostaria de ver se a senhora concorda comigo que essa evolução que a doutrina espírita nos esclarece, ela está muito assim em conformidade com a evolução, né, do Darwin. Tanto que quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, a primeira edição, posteriormente ele deve ter lido, ele leu a evolução das espécies do Darwin, e aí ele apresentou a segunda edição do Livro dos Espíritos, e já com a questão abordando essa evolução. Eu acho que é mais ou menos isso, não é? Como é que é o seu nome, minha querida? Carol. Carol, você falou um tema extremamente interessante, porque isso evita o dogmatismo kardecista. É esse Kardec que nós temos que herdar, Carol. Quando o método do espiritismo de angariar as suas informações através da mediunidade, e o médium tem que ser assim, já sabe, vem as informações, e essas informações vêm do plano espiritual, que não são espíritos puros ainda, que estão em evolução, são cientistas e tal, mas que ainda têm os preconceitos da sua época. E como é que Kardec fez? Ele pegava aquilo e vai separar aquilo que tem coerência lógica com o que se conhece, com a ciência. Mas ele vai dizer caracteres da doutrina espírita lá na Gênese. A ciência provar que aqui está em erro, imediatamente a doutrina espírita modifica este ponto e acompanha a ciência. E acrescenta, hein? Ou o espiritismo acompanha a ciência, ou fatalmente perecerá. E por que iria perecer? Iria perecer porque ele não acompanha mais o ser humano. O ser humano já não se identifica nele mais como consolador prometido, porque já tem informações mais coerentes no meio científico. Então, é esse Kardec que nós temos que herdar. E é este Kardec que você está salientando agora. Ele fez as perguntas ao plano espiritual,
E pela lógica extraordinária, o bom senso encarnado, que é Kardec, ele foi separando aquilo que era coerente com a ciência da época e o bom senso da época. Isso foi em 1857. Mas o trabalho de Charles Darwin foi em 1859. Ele não conhecia, ninguém conhecia. Ele era muito estudioso, antenado. Quando ele conheceu, ele foi revisar. Falou, não, isso aqui que eles estavam falando, tinha coerência na época, não tem mais. Então, ele modificou. Tanto que o Livro dos Espíritos que nós utilizamos não é de 1857, a segunda edição é de 1861. Então, esse ponto que você falou, Carol, é muito importante, que nós vemos colegas extraordinários, querendo ser muito espíritas, mas eles adotam um kardecismo dogmático. E o Kardec nunca foi dogmático. O que nós precisamos entender e assimilar e herdar do Kardec é essa sua liberdade. Não é? Então, muito obrigada pela sua pergunta. Eu agradeço, senhora, a resposta. Mais perguntas? Vamos lá, pessoal. Aproveitem. Opa, então vou falar. Aproveitando essa dica que ela acabou de dar. Ou seja, daqui a algum tempo, surgindo novos fatos que possam ser colocados junto à doutrina espírita, fatalmente ela vai ter novas alterações, para que continue caminhando junto com a ciência. Concorda, doutora? Completamente. E se nós nos comportarmos diferentes, é porque não entendemos o espírito de Kardec. E não seremos realmente espíritas fiéis ao Kardec. Nós vamos fazer do espiritismo um kardecismo dogmático. E Kardec nunca foi dogmático, ele sempre foi pragmático. Obrigado. Aliás, se a senhora me permite, doutora, mais uma vez a Carol, o que me encanta na doutrina espírita é que não há dogmas, tudo é baseado na fé raciocinada, tudo a explicação. E como a senhora ressaltou, se há divergência entre a ciência e a doutrina, siga a ciência, para que ela seja coerente e não dogmática. É essa orientação que Kardec nos deu. Né? É esse Kardec que nós precisamos herdar. É isso. mais alguém? Seu pessoal é bom, hein? Ai, Não é qualquer olha coisa, aí. não. Sueli, Não é faz pergunta, não. Sueli. É gente que conhece bem a doutrina. Não é fácil a doutrina, tem que estudar muito. E foi assim que eu comecei. Mas é belíssima, é belíssima. Você não cansa, você vai crescendo cada vez mais. Alcione, Ela é muito bonita. Eu não canso de falar todos os anos para meus alunos como foi que eu comecei na doutrina. Lembra, né? Que eu tinha tinha A gente cliente. era novinho, hein, João? A gente era novinho, bonitinho naquela época, né? Meu Deus. A Verinha me levou para a doutrina. Aí eu queria aprender a doutrina. Pela ciência. Pela ciência. Que ousadia, não sabia nem a base. Não é ousadia. Você queria uma filosofia religiosa, mas que fosse coerência com a ciência. Isso, exatamente. Por isso eu fiz seu curso, repeti vários anos, lembra, né? Eu lembro, você me ajudou no curso do doutor Hernani, né? Aí você chegou para mim no primeiro ano, quando eu estava ainda terminando o primeiro semestre, e você perguntou, está gostando do curso? Estou, então vai fazer o básico. Eu fui. Tem que aprender a doutrina desde o Beabá, né? E aí assim que a gente ama a nossa doutrina, que é exatamente isso. Por isso que eu lutei muito para colocar a visão
dos animais também, que isso aí não é... Isso Kardec fala. Tá no Pentateuco, tá na Revista Espírita, tá em tudo. Chico fala muito. Então, não é A o Gênese de achismo. Kardec fala muito isso. Eu me baseei muito na Gênese de Kardec para Sim, na falar isso para Gênese, vocês. com certeza. Então, é tudo uma base mesmo. E foi aquela... Oi, Marete! Boa noite! Marete, quer perguntar alguma coisa? Acho que a Marete não quer perguntar nada. A Marete também, Alcione, ela vem conosco desde o início. Ela é uma médica também, ela é da Unifesp, uma pessoa estudiosa também da doutrina. E hoje ela entrou. Que bom, que maravilha ver, pelo menos ouvir um pouco a Marete, um oi assim, bem de longe. E aí? Alguém quer perguntar? Jefferson, não sei se o Rui está aí, a própria Sueli, a Maria Regina, não sei se o Ricardo está aí. Jeff, oi! Doutora Alcione, boa noite. Boa noite. Eu queria comentar que eu já assisti algumas vezes essa aula de evolução anímica, né, vamos dizer assim, e foi a melhor aula que eu já assisti sobre esse tema, né? Tanta informação, tanta coisas assim interessantes e condensadas num tempo recorde, e foi maravilhoso, assim. Eu já tive Você oportunidade poderia apagar essa luz aí? Já tive a oportunidade de dar essa aula também, mas principalmente a parte humana, né? Porque tem a parte das mônadas para a parte animal e depois tem a segunda parte dessa aula, que é a parte anímica, né? E, nossa, eu aprendi muito e as próximas vezes que eu tentar dar essa aula, eu vou tentar usar como referência a sua para tentar melhorar um pouco a minha aula, né? Eu achei brilhante. Obrigada. Só agradeço. Como é que é o seu nome mesmo? Jefferson. Ô, Jefferson, isso aí eu fiz um resumo do trabalho do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Eu fui aluna dele e nós demos essa aula, foi o que ele estava falando do curso, nós demos durante 10 anos. Então, isso aqui não é mérito meu, não. Isso aqui é mérito do Dr. Hernani, que a gente fez um resumo. E o curso Parabéns. maravilhoso. Parabéns, maravilhoso. Olha, Jefferson, deixa eu falar para você. Eu fico tucando Alcione sempre para ver se a gente amadurece, para a gente fazer o retorno dos livros do Dr. Hernani. Olha, e hoje eu estou mais maduro, eu com certeza vou receber umas novas esclarecimentos melhores do que no início, há 15 anos atrás, mais ou menos, ou um pouco mais, que comecei a Alcione fazer curso com ela, e fazer essa base toda de novo, que é exatamente isso que você falou, já. Ele é lindo, né? É muito bonito, muito bom. Vamos ver, né? O mundo vai levando a gente para cá e para lá, né? E o João também, viu? O Você não João mudou? Maria Regina, Eu fiquei em São Paulo aí tantos anos, agora mudei a 400 quilômetros daí. Mas agora não, você está tão perto da gente, não precisa de Pois é, essa multimídia. Depois vem o 5G, vai ter todo mundo em casa, né? Uhum. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Vamos aproveitar a doutora Alcione. Doutora Alcione, boa noite, parabéns pela aula. Eu sou o Licínio. Eu quero... você chegou a ver um estudo sobre sósias que saiu faz pouco tempo lá em Barcelona e que falava que são sósias que foram escolhidos e que eram tão sósias que nem a Microsoft com reconhecimento facial, nem um software acadêmico, né? Foram 3 softwares que eles usaram e não conseguiram diferenciar. E não eram pessoas da mesma família, eram sósias. E a conclusão do estudo falava em 3 itens: DNA, que era parecido, a metilação, que é o epigenoma, é o meio ambiente, né? E a microbiota. Esses 3, o conteúdo bacteriano e viral que eles tinham, que eram parecidos. Como que o Espiritismo explicaria esses sósias assim tão perfeitos? O que você acha? Olha, como é que é seu nome? Licínio. Licínio.
eu vi alguns artigos assim bem por cima, eu não sei dizer, parece que é a microbiota intestinal, né? Bem parecida para isso. Também. Eu acho que são estudos que estão ainda muito recentes, que precisam ser mais elaborados. Eu não sei dizer para você nada a respeito, não. Acho que são informações ainda que precisam ser mais bem sedimentadas, né? Eu não sei É um dizer. estudo muito recente mesmo. Muito recente. Foi lançado agora esse ano e eu fiquei Para a gente interessado fazer naquilo. qualquer correlação, isso não sei como fazer isso, não. Tem que esperar isso um pouco. Ok. Obrigado, Licínio. Obrigado. Boa noite para vocês. Mais alguém? Professor João, sou eu. Oi, Marete. Tudo bom? Infelizmente, eu só assisti um pedaço da aula hoje, não deu para assistir tudo. Mas eu queria só comentar que eu sou muito feliz, porque eu sou repetente desse curso de Espiritualidade dos Animais, que eu estou aqui desde a primeira turma, 2014, e muito feliz que, apesar da pandemia ter feito assim, a gente bloqueou uma série de coisas, teve que parar um pouco as coisas, e graças a Deus voltou de novo o curso. E cada ano que eu faço esse curso, eu aprendo mais coisas de novo. Hoje teve várias coisas interessantes, assim, algumas curiosidades sobre o perispírito que eu não sabia, e assim, um avanço muito, nós estamos avançando em relação tanto a essa conexão, a volta à conexão com a natureza, como estamos avançando no entendimento da espiritualidade dos animais, da alma dos animais, da importância dos animais na vida do planeta, nessa transição do planeta, nessa ascensão do planeta. Diz, inclusive, que os animais já estão na 5D, na quinta dimensão, já há muito tempo. As crianças e os animais já funcionam na quinta dimensão. Falta a gente, os adultos, ir para a quinta dimensão, que é a próxima etapa da Terra. E eu queria agradecer também a Alcione. Muito obrigado. Hoje, apesar de não ter assistido tudo, consegui aprender algumas coisas que eu não estava sabendo. Eu que agradeço, viu? O convite e o carinho de vocês todos. Pessoal? A Alcione, João, adorei a aula. Regina. Muito obrigada. Foi muito boa, muito boa. E é bom te ver, você está em Bauru. Não, você está em Franca. Franca. Alcione. Estou em Franca. Mas, de vez em quando, você vem aqui a São Paulo. De vez em quando eu vou. Pode entrar mais em contato com a gente, trazer mais contribuições do seu conhecimento. É muito bom te ouvir. Muito bom, Regina, tudo bem. Isso. E hoje nós temos uma neta do Dr. Hernani que está com a gente nessa live, a Ivana. Ivana. Ela assistiu essa live. Ela mora em Curitiba ainda ou não? Mora em Curitiba. É que ela faz parte agora do nosso grupo de estudos. E quando eu vi o tema de hoje, vi que era você quem ia dar, eu pedi autorização para o João para poder partilhar com o nosso grupo de estudos. Sim, muito bom. E aí a Ivana entrou. Ótimo, eu fico muito feliz pela presença dela também. Tá certo, muito bom. Bom te ver, Regina. Bom te ver. Isso. Vamos, pessoal. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Pode ser até pelo chat também. O nosso querido Jefferson vai passar as perguntas para a gente, caso tenha timidez de falar pessoalmente, assim, ao vivo. Tem alguma pergunta, Jefferson? Por enquanto, sem perguntas. Só o pessoal agradecendo, falando que adorou a aula, foi incrível, maravilhosa, que aula linda. Que mais? A Ivana agradecendo o convite, né, por terem me convidado, adorei assistir essa aula. Né? Bom. Então, agradecimentos mil aí. Beleza. O pessoal está bem contente. João, essa aula aqui foi muito curta, viu? Para continuar essa conversa,
Que é assim, quando ficou bom, que a gente... Acabou. Jair, é Ela verdade. dar A uma gente vai continuidade, trazer muito mais bom. e mais a Alcione, a Regina, o Ricardo, toda essa equipe. O semestre que vem vai estar a Regina, vai estar o Ricardo, que é o filho do Dr. Hernani. Vai ter uma equipe muito boa também no primeiro semestre. Como eu falei, no primeiro semestre a gente faz a base, né? Pega toda a base do espiritismo na visão espírita em relação aos animais. E no segundo semestre a gente faz essa variedade de temas, né? Mas é muito bom mesmo. Jair, obrigado. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? A Margarete está perguntando, ela foi convidada, né, e disse que amou, e ela está perguntando se ainda dá para entrar no curso. Sim, fala para ela, ela deve estar ouvindo, Está ouvindo, Margarete? mas passar o telefone, ela pode até passar aí, Jefferson, você copia, aí depois você me Pode passar passa, no chat, aí e você a me gente... passa depois, eu coloco ela no grupo, não tem problema. Aqui é um curso aberto, não tem como se perder, toda semana assuntos novos, não é uma coisa contínua nesse segundo semestre, mas no primeiro semestre tem a base. Mas não tem problema, pode entrar a hora que quer, e a gente sempre acolhe com muito carinho todos. Mais alguém gostaria de fazer perguntas? Eu gostaria só de fazer um comercialzinho, posso, do nosso trabalho? Uhum. Só informar a doutora Alciane que o Rui, eu não sei se ele está aí presente hoje, a Rosa e eu, e mais uma outra amiga, a Ana, nós fazemos um trabalho de assistência espiritual para os pets, e nós seguimos o Evangelho dos Animais, da equipe ASEAMA. E nós estamos exatamente nesse ponto de estar estudando, porque a gente fala, cada trabalho a gente fala um capítulo, né, do Evangelho dos Animais, e a gente está exatamente nesse ponto que foi abordado pela doutora Alcione. Então, vai ser de muito proveito para a nossa quinta-feira, a aula dela. Coisa boa. Ô, Alcione, deixa eu te perguntar, eu sei que você sempre fala nisso, como é que se explica essa sensibilidade dos animais mais próximos a nós? Né? Como é que é feita essa troca desses que estão os mais próximos a nós? Essa sensibilidade que existe ali. Você quer dizer esse apego? Sim, o apego, a sensibilidade, até quanto vai a possibilidade deles entenderem alguma coisa. Eu vou dizer o que eu aprendi em teosofia, o que já o estão Chico muito falou. próximos. Os animais nos veem como nós vemos os anjos guardiães. Eles têm total confiança e a certeza de que nós vamos cuidar deles. Pelo menos os teósofos falam isso, que nós seremos os anjos guardiões deles quando eles chegarem à espécie humana. Ah, sim. Fica este elo não se perde. O elo do amor não se perde e a gente vai ficando corresponsável, assim como os nossos anjos guardiões, os anjos são corresponsáveis por nós. É um elo de amor. Olha, deixa eu pegar essa deixa para falar para vocês. Sueli, a semana que vem vai estar conosco uma médica veterinária que chama Sheila Valegora. Ela faz um trabalho maravilhoso sobre comunicação entre espécies. Então, ela vai falar exatamente um pouco que você gostaria de ouvir hoje. Então, a semana que vem eu vou colocar no link também, se autoriza a senhora a colocar no link de vocês a aula da semana que vem, de terça-feira, que vai ser sobre comunicação entre espécies. A Sheila também ela é espiritualista, eu acho, ou é espírita, não lembro, mas ela tem um trabalho muito bonito, ela trabalha com comunicação entre espécies. Ela tem muito exemplo para mostrar para a gente e o respeito que a gente tem que ter, como você falou, Alcione, pelos nossos pequenos, como Jesus é o responsável. Sim, sim. Nós somos toda uma coisa só, né? Isso, exatamente. É por isso, doutora e João, que é crime o abandono do animal.
na justiça terrena. É crime, e eu vou mais longe. Se eu tivesse algum poder, seria crime hediondo. Porque é exatamente por essa visão que a senhora colocou, que eu não sabia, e até me emocionei, que nós somos, esse vínculo não se desfaz, e que a gente vai ser o anjo guardião. Nossa, mas isso é uma imagem sensacional, eu não sabia disso. Então, está muito mais assim sedimentado na minha ideia, é que é um crime hediondo o animal Carol, se eu apegar a aprendi gente. isso em teosofia e eu vi o Chico falando isso. Eu não me recordo. Nossa, Ele que fala, coisa ele falou maravilhosa. que nós somos para os animais o que os anjos são para nós. E até aí eu tinha ouvido, agora que nós seremos no futuro os guardiães dele, isso eu não sabia, isso me emocionou. Este elo, ele não, o elo do amor não se rompe. Que coisa linda, meu Deus, que coisa linda. Obrigada também por isso, eu não sabia. Pessoal, já está quase na hora, mas nós temos alguns minutinhos, caso queiram fazer perguntas, dar depoimento, que a doutora está aí para esclarecer vocês. Eu quero perguntar uma outra coisa para ela, menos complexa agora. Eu quero saber se ela tem alguma fórmula para ensinar para... O meu projeto futuro, quando eu estiver do outro lado, é participar ou ajudar no projeto de desenho das figuras, das formas dos animais, que eu acho que é um trabalho maravilhoso. Se ela tem ela sabe algum truque para a gente participar disso? Infelizmente, não sei nada a respeito, viu? É muito interessante essa pergunta do Licínio, porque a gente fala assim, Alcione, também. Nós temos uma aula que chama Protetores dos Animais, né? Então, a gente fala dos protetores carnais, encarnados, que fazem eu, você, todos nós aqui podemos ajudar na proteção deles. E tem os protetores espirituais, que a pergunta é: coitado do bichinho que vive na rua, sozinho, sempre tem os seus protetores, nada está jogado no universo, né? Então é uma coisa que a gente fala assim, isso sou eu, tá? Essa é opinião minha. Se eu faço com bem, eu amo meus animais, eu quero, se for permitido, eu continuar a fazer um trabalho junto deles, se eu tiver ser abençoado por isso, é o que eu quero. Mas é tal coisa que a gente fala. André Luiz era um médico, ele nem exerceu a medicina no primeiro ato, né? Ele teve que aprender o outro lado da humildade. Lá no Missionários da Luz, ele descreve, né, que as pessoas projetando os órgãos, projetando sim. E ele as glândulas. Eu achei aquilo... Achei aquilo muito interessante. Então, eu acho que, assim, numa primeira etapa, eu não sei se eu estou sendo muito, como fala, pretencioso, mas numa primeira etapa tem não... escolas, né, Licínio? A gente sabe que a gente tem escola lá. A gente não vai... Com certeza, isso sim. Fazer a passagem e descansar, pelo contrário, nós vamos trabalhar muito. E aí, nessa oportunidade, nós vamos aprender, nós vamos ser dirigidos a determinados lugares que nós temos aptidões de fazer, né? Se você tem essa aptidão, com certeza vai ser aproveitado para fazer alguma coisa, trazer informações novas. É o que nós precisamos também, está vindo recebendo muitas informações novas do plano espiritual. Mas quando a gente recebe essas informações? Quando a gente está preparado. E principalmente nesse nosso curso dos animais, como é uma coisa ainda muito crua, muito pequeno ainda para a doutrina entender, graças a Deus que agora ela está abrindo espaço, e nós estamos recebendo cada vez mais informação sobre o plano espiritual, como a Sônia acabou de falar, a importância que nós temos em relação aos animais, né? Então, é assim que a gente vai, aprendendo. Nós somos ainda, como a Alcione falou, nós nascemos... Ignorante. Exatamente, nós nascemos não foi simples e ignorantes. Não, se você repetiu, você só repetiu que a doutrina nos ensina. Nós nascemos simples e ignorantes e estamos aprendendo, e vamos aprender cada vez mais.
Pessoal, Alcione, muito obrigado. Eu que agradeço, João. Fique conosco. Parabéns pelo trabalho. Viu? Obrigado. Não saia daqui agora, que nós vamos pedir para o nosso querido amigo Jário fazer a prece final. Jário, não esquecendo de fazer vibrações para o universo, para o nosso grupo de vibrações que nós temos no WhatsApp, né? E vamos. Ser sempre grato. Pode, a sala é sua. Vamos, primeiramente, aproveitar que, já que a doutrina nos explica que nada acontece por acaso, a presença da doutora foi programada também, e ela veio esclarecer muita coisa para nós. Então, como instrumento da doutrina, como instrumento de Deus, ela veio trazer um pouco do seu conhecimento. A nós não importa se ela foi uma aprendiz, se ela fez um resumo, mas o importante é que ela nos esclareceu com muita propriedade. Agora, eu pediria a todos nós que nós entremos no nosso interior, busquemos relaxar, para que fosse possível, juntos todos, numa corrente, agradecer ao Pai este momento, agradecer a Jesus, nosso Pai maior, nosso irmão maior, agradecer as falanges de luz que nos orientam, que estão presentes, sempre conosco, este momento. Queria dizer de coração que cada dia mais eu me surpreendo e agradeço ao Pai pelos novos conhecimentos adquiridos. Nós crescemos e nascemos ignorantes. Hoje sabemos da existência de 4 reinos criados pelo Pai com extrema sabedoria, para que cada um tivesse a sua evolução ao seu tempo e pudessem, junto com o homem, que é um dos reinos, fazer com que este planeta fosse um planeta perfeito. Não importa a nós, espíritas, criticar ninguém, se os homens estão sendo vorazes, se a materialidade está avançando muito fugaz. A gente se entristece, sim, mas a gente não tem que baixar a guarda, a gente não deve nos deixar levar por pensamentos negativos, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Diante de todas as adversidades pelas quais ele passou, ele sempre se orgulhou de levantar a cabeça e enfrentar com sabedoria a multidão, dando-lhes com o devido cuidado, a resposta merecedora, mas sempre com amor e carinho. Ele nunca feriu ninguém, ele nunca julgou ninguém, ele nunca quis mal a ninguém. Mas, através dos seus exemplos, ele deixou coisas boas. Não fossem isso, não estariam, depois de 2000 anos, os seus exemplos sendo vivenciados por nós. Então, o que a gente tem que fazer, mesmo diante de tanta agressão a todos os reinos, sabendo da importância, e nós, como espíritas, temos uma responsabilidade que aumenta a cada passo que damos, a cada evolução que nos é concedida. A gente não pode ficar criticando, a gente não pode deixar que aquela coisa negativa dos outros penetre dentro de nós e nós passemos a falar, fulano é isso, fulano é aquilo. Não. Fulano é filho de Deus, fulano tem o mesmo direito que a gente, ele foi criado da mesma maneira, um espírito ignorante, para ser feliz. Se ele está trilhando outro caminho, se ele acha que a porta estreita é difícil porque ela leva a obstáculos, haverá um momento em que ela será reconduzida, haverá um momento em que ela será chamada à luz e ao seu verdadeiro conhecimento. Nós, hoje, estamos aqui num outro segmento. Eu estudo o Espiritismo visando mais o ser humano. A gente fala mais do ser humano. E aqui, graças a Deus, eu estou começando a entender a importância dos outros reinos. Do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, e toda essa cadeia de evolução. E hoje, graças à ação benéfica da nossa mestra, eu aprendi mais um pouquinho, eu saio daqui um pouco mais fortalecido e acredito que todos nós também. Então, Pai, eu te agradeço
Agradeço muito mesmo, agradeço por todo este grupo que está aqui sintonizado agora, numa corrente de bem, uma corrente de aprendizado, uma corrente que eu tenho certeza dará bons frutos, porque esta é uma boa árvore. Em nome desta união, eu peço licença aos nossos estudos de hoje, dando graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado. Vamos mentalizando a nossa água, vamos fluidificá-las, mentalizando a nossa água e a nossa água dos PET, que ela receba os melhores fluidos para a saúde mental e espiritual de cada um deles e nossa. Vamos vibrando também por todos os nomes que se encontram no nosso grupo de vibrações, para que todos sejam amparados pela espiritualidade maior. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, Mari, e todos aqueles, Alcione, obrigado, querida. Tenha todos uma excelente semana. E até terça-feira, se Deus quiser.